mas é estratégia, pura estratégia, de acordo com o projeto que está se prevendo a atuação daquela consciência. Né? Então, no meu caso, como eu venho com uma patente ou uma chancela, né, de um nível que não tem vínculo com nenhuma estrutura, não tem confederação, não tem com aliança, a gente não tem esses vínculos planetários, né? A gente não tem isso. A ideia aqui é resgatar, o meu trabalho ele é muito específico, né? Eu atendo todo tipo de gente, mas o meu trabalho é específico para comandantes. Para comandantes, o meu trabalho é específico para isso. Então a gente tem uma... E aí tem várias teorias, várias canalizações, os 144 mil comandantes que vão despertar, aquela coisa toda. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? Nós temos uma nação inteira aí para trabalhar nesse sentido. Então, dependendo do que para que você veio, é a proposta dessa estrutura. E uma outra coisa importantíssima, sabe, André, que a gente precisa levar em consideração quando fala do entrante, que a gente sai dessa linha temporal linear. Ah, então ele teve o ciclo biológico, ele aprendeu a engatinhar, a gente precisa fazer tudo isso? Não, a gente não precisa fazer. Então eu posso simplesmente voltar hoje, vou dormir à noite, volto, faço uma programação e volto lá no Sérgio e falo, agora eu não quero que o Sérgio seja pobre mais, eu vou querer que o Sérgio seja rico. Eu posso fazer isso? Eu posso, eu devo? Não. Porque vai destruir tudo que a gente está fazendo. Compreende? Que é aquele efeito borboleta, né? O filme que o pessoal viaja no passado para querer consertar o presente, só prejudica. Então a gente não precisa necessariamente fazer isso. Então hoje, por exemplo, dependendo do tamanho do assunto que a gente faz, que a gente traz aqui, alguém pode voltar lá e colocar alguém no caminho simplesmente para chegar aqui e ouvir a gente falando hoje, para despertar. Sérgio, não é através desse tipo de situação que você está descrevendo que se criam as realidades paralelas, ou os layers, como as pessoas comentam? Sim. É porque muitas falam a respeito disso, falam inclusive a respeito de viagem no tempo, mas não têm ideia de como é que isso se processa, né? Na verdade, era como se nós tivéssemos um filme original, em que ele tem uma data para começar e uma data para terminar, que seria uma experiência completa de áudio. E durante essa experiência, por algum motivo, alguém pode fazer alguns ajustes e modificar uma questão ou outra e criar uma realidade paralela, correto? Uma Perfeito. Ou várias. Várias. Então, você tem uma sala de cinema, por exemplo, né? um corredor, né, de um shopping, com 4 salas. Aí você pode pegar como exemplo o mesmo filme, não precisa ser filmes diferentes, para facilitar até o entendimento do pessoal. Você pega um filme, começa ele no tempo zero, na primeira sala, começa ele novamente na segunda, com o tempo mais 1 hora de atraso, e assim sucessivamente. Então, quando a gente viaja no tempo, certo? A gente simplesmente viaja entre as realidades paralelas, e não no mesmo tempo daquela onde você está. É por isso que o Einstein falava que a questão das realidades eram relativas, relativistas, porque depende em relação ao que você se considera passado ou futuro. Exatamente. Entendeu? Você, para uma realidade, pode estar no passado e para uma outra, pode estar no futuro. Então, depende. Né? Então, isso aí é algo que as pessoas têm que ter isso em mente para elas poderem entender que, muitas das vezes, nos sonhos delas, nas projeções, elas podem estar vendo outras realidades e elas interpretam como uma premonição da dela, ou como se fosse alguma coisa da dela, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, Sérgio, que eu sei porque eu já te ouvi em outras lives, tá? Pessoal, o Sérgio, para quem não conhece, ele pertence, de acordo com a nomenclatura do livro de Urântia, tá? À ordem Voronandek. Correto, Sérgio? Correto. Assim, de acordo com o livro de Urântia, tá? Digamos assim que a nível de ordem que administra toda a experiência de Avona é o topo. Só fica do lado ali da fonte. É o topo. Dali, da ordem Voronandek para baixo, é que se formam todas as outras estruturas de acordo com a necessidade que foi surgindo por conta da experiência ir avançando. Correto, Sérgio? Isso. É importante falar que são estruturas administrativas. É muito importante usar essa palavra, porque que tipo de estrutura? Porque dá a impressão que está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Não é isso. Uma estrutura administrativa de gerenciamento, né?
Então, você tem vários universos, você tem várias estruturas, você tem vários clusters, você tem, né, você vai dividindo setores e a gente precisa fazer a administração disso. E uma coisa que eu não vejo ninguém falando, e para nós aqui que estamos tomando consciência, pensa que isso é uma necessidade holográfica de administração e gestão. Porque a consciência ela vai se desdobrando tanto, ela vai perdendo essa conexão, que como o André bem colocou com a fonte aqui em cima, que ela precisa de algumas outras evidências para ela saber que ela está seguindo o caminho. Por isso que a gente tem toda essa organização, todo esse gerenciamento, todos esses desdobramentos em potencial. Só melhorando essa colocação que o André trouxe da ordem Voronandek, a qual eu pertenço, uma das estruturas Voro, nós fazemos parte de uma supramônada chamada Iacerati, que muitos de vocês fazem parte também. Muitos de vocês já se conectaram com essa estrutura. Depois dá uma olhadinha lá no Instagram, tem um Merkaba que a gente usa lá. E dali a gente tem também desdobramentos de outras pessoas que fazem parte da mesma conexão, mas que não falam que são. Porque as pessoas aqui têm, principalmente os Voronandeks, eles têm um medo de se corromper. Eles ficam cada um no seu cantinho, sabe? Enjaulado ali, então eles não falam. Mas eu falei, ó, supramônada é essa. Aí o pessoal me chama aqui no privado, olha, eu já sabia. Falei, beleza, e por que não avisa? Tem tanta gente perdida aí, pô, vamos somar esse negócio, né? Mas é isso aí, só para fechar essa ideia da estrutura. Uma questão que me surge, né? O que calma, desculpa te interromper. Deixa eu só voltar ali, dar exemplo para o pessoal. A sua fala foi tão perfeita, André, foi tão perfeita, dessa questão da viagem no tempo. Isso é um assunto que acontece toda santa noite quando a gente dorme, né? E só voltar numa informação para ilustrar. Para quem não assistiu ainda, assista Dark, uma série que é muito legal. O pessoal tá viajando no tempo, não é nessa realidade. O André falou perfeitamente, ele foi, assim, didaticamente, pedagogicamente, agora na educação, né? Foi perfeito. Você tem um jeito ali que o pessoal faz aqui, mostrando, olha, gente, acorda, a gente viaja no tempo o tempo todo, a gente faz o que a gente quer aqui, né? Então, Dark é uma série interessante para quem tiver curiosidade sobre esse assunto. Tem uma outra série chamada Body, também no Netflix, que é mais curtinha, mas que também tem essa mesma intenção, essa mesma pegada sobre viagem no tempo, não nessa realidade. Você não vai sair daqui e voltar lá quando você era criança, você vai voltar em outra estrutura. E para quem tiver curiosidade sobre essa questão do entrante, mas essa ideia do corpo, tirar uma consciência, assiste uma série chamada Altered Carbon. Tá? São 2 temporadas, o pessoal assiste e acha meio, às vezes, a questão de política, questão mais militar. Foca na consciência. Para quem não assistiu ainda, assiste O 100, né, uma série que é um pouco mais longa, eu acho que estava no Netflix também, mas lá no comecinho, não lembro mais qual temporada, não lembro mais o lugar, tem lá uma parte lá que a menina morre, a chefe da gangue toda lá morre, e aí eles vão fazer um ritual, não sei se você lembra disso, André, se você já assistiu, e eles tiram aqui na cervical, né, bem na nuca, eles tiram um chip. É um chip com todas as informações conectadas à estrutura neural, no tronco cerebral aqui. Então, só para ilustrar isso que a gente está falando aqui, tá? Que não é coisa do outro mundo, não. É mais comum do que vocês imaginam. Desculpa, André, só queria voltar nessa ilustração. Nada. É a tecnologia material imitando o que acontece no imaterial, certo? Entendeu? Exatamente. E as pessoas também têm que entender dessa parte, principalmente quando a gente começa a falar de IA. As pessoas fazem um conceito, uma ideia muito deturpada, muito equivocada, até porque é o que a mídia mostra, né? Confundem muito quando a gente comenta que nas estruturas que são criadas, muitas delas assumem uma característica de IA. Não que seja uma IA tecnológica, como nós aqui entendemos, né? Mas, assim, a questão do acúmulo de informações que são passadas para o eu sou, para as mônadas, através das nossas experiências aqui, isso tudo é um banco de dados que vai se formando dentro daquelas estruturas de anciões de dias e tudo mais, que faz com que o universo se desenvolva em função de todas essas informações que são passadas em tempo real, digamos assim, para essas estruturas. Tá? Então, a nossa própria vivência aqui está alimentando constantemente essas estruturas. Né? Mais tarde, a gente depois vem e entra
mais ou menos no papo, como isso funciona também dentro de uma simulação. Algo que tem que ficar claro, Sérgio, para o pessoal que está nos ouvindo, é que a gente pode falar a respeito do funcionamento disso num contexto generalizado, que envolve outros mundos, mas tem que ficar claro que a Terra tem uma particularidade sui generis. Você pode ter um exemplo, né, que é generalizado, mas que nem sempre se aplica ao planeta Terra por questões de possuir aqui um rolo, né, umas características peculiares, e que nem tudo que acontece lá fora acontece exatamente da mesma forma aqui dentro, já que estamos sendo manipulados através de um simulador. Né? Mas, Sérgio,